A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de quinta-feira, 23 de janeiro de 2025, tem como título A Santíssima Trindade presente na bênção apostólica. O texto bíblico encontra-se na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14, que diz assim: A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Queridos, a bênção apostólica, escrita aí pelo apóstolo Paulo, basicamente significa a expressão do desejo eficaz de que o Deus triuno abençoe os redimidos, capacitando-os com as virtudes do amor, da graça e da comunhão. Por desejo eficaz, deve-se entender que essa bênção não é um mero desejo, como se fosse algo que pode ou não vir a acontecer, mas uma promessa de que se torna real na vida daqueles que verdadeiramente creem em Cristo. É certo dizer que essa bênção, de forma direta e objetiva, expressa aí os pontos principais da mensagem do Evangelho. Também é interessante notar que a sequência na qual o apóstolo mencionou a Trindade difere da forma usual como ela geralmente aparece no Novo Testamento, onde o Pai é mencionado primeiro, depois o Filho e depois o Espírito Santo. Existem outras ocorrências onde isso acontece, como por exemplo na saudação do apóstolo Pedro, na introdução da sua primeira epístola, onde ele mencionou a Trindade na sequência de Deus o Pai, Espírito Santo e Jesus Cristo, como está registrado em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. O fato de o apóstolo Paulo ter mencionado uma sequência diferente em sua bênção, provavelmente significa que ele estava buscando enfatizar a pessoa de Cristo e a experiência da salvação no contexto de sua carta, já que durante toda a epístola ele repete várias vezes a expressão Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, vamos entender aí cada parte da bênção apostólica. A primeira parte, que é a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira frase da bênção, então, o apóstolo Paulo destaca a graça do Senhor Jesus Cristo. Calvino, em seu comentário de 2 aos Coríntios, concluiu muito bem dizendo que o conceito de graça nessa bênção significa o benefício completo da redenção. Essa graça de Cristo, queridos, foi derramada sobre os redimidos por meio de sua vida, morte e ressurreição, de modo que os santos agora estão vestidos de justiça pelos méritos de Cristo. Isso significa que não há nada em nós que nos credencia a salvação, mas que somos salvos pela graça de Cristo, o qual ocupou o nosso lugar e sofreu o castigo que merecemos. A segunda parte é o amor de Deus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, então, revela o amor de Deus. Ou seja, é por meio desse amor que os redimidos têm acesso a essa graça tão maravilhosa. O próprio Jesus explicou muito claramente essa verdade fundamental quando conversou com o fariseu Nicodemos, dizendo que, por amar o mundo de tal maneira, Deus entregou seu Filho unigênito. Isso nos mostra que o amor de Deus por seu povo não se iniciou na cruz com a morte do seu Filho, mas que foi esse amor que levou seu Filho à cruz. Mais uma vez entendemos, queridos, que a causa de nossa salvação não está em nós, mas sim totalmente em Deus. E a terceira parte é a comunhão do Espírito Santo. Então, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo revela o amor de Deus por nós, resultando na comunhão do Espírito Santo, pela qual aí podemos experimentar essa bênção tão sublime. O Espírito Santo, queridos, habita no coração do salvo, fazendo dele o seu templo, de modo que somente ele é quem pode convencer o homem do pecado, regenerá-lo e capacitá-lo a viver uma vida que agrada a Deus. Essa nova vida é marcada pela santificação e expõe os resultados visíveis das virtudes
do fruto gerado pelo próprio Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quinta-feira a todos.